Seja bem-vindo. Obrigado. Tudo de bom. Senhor, é a primeira vez que faz palestra para nós, então vai ser hoje debutando aqui na nossa nova casa. Fique à vontade, senhor. Obrigado. Boa tarde, queridos irmãos da Sociedade Espírita Luiz e Amparo. Que a paz do Senhor Jesus permaneça conosco e que nós mereçamos receber essa paz que Ele nos traz. Fico feliz por estar conversando com os amigos. Hoje sobre a visão espiritual da família, onde incluímos a participação da mulher. Tema sobre o qual às vezes nós homens nos julgamos especialistas, pois como espíritas sabemos que em inúmeras vidas nós viemos como mulheres. Às vezes nos achamos os tais, mas será que realmente somos especialistas? Eu creio que não. A mulher, a mãe, é um ser especialíssimo na caminhada evolutiva, pois elas, como médium da vida, são responsáveis por preparar corpos físicos no interior de seus ventres, para que possamos ter a oportunidade do esquecimento e, através de novas experiências, avancemos em direção ao infinito. Destino este que ainda nos é desconhecida, mas que a doutrina espírita tem nos mostrado e nós estamos aprendendo. A nossa caminhada evolutiva é de aprendizado, é de novos conhecimentos e, podíamos dizer, de muito amor, porque Jesus lembrou aos discípulos: amem-se, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Essa caminhada em direção ao infinito é um destino que ainda é desconhecido, mas que já começamos a vislumbrá-lo com o auxílio da doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus, e que nos ampara neste momento de mudanças que enfrenta o planeta, que nos abriga como escola abençoada. Somos membros da grande família universal, mas para crescermos com segurança, somos inseridos em grupos menores, a família. A rigor, a família é uma instituição social que compreende indivíduos ligados entre si por laços consanguíneos. É assim que dizem da família, cá entre nós, aqueles que não são espíritas. A formação do grupo familiar tem como função a educação, implicando, porém, outros fatores, como amor, atenção, compreensão, carência e, sobretudo, o respeito à individualidade de cada componente do instituto doméstico. Porém, como espíritas, enxergamos esta instituição de uma forma estrutural diferente. Esse conceito de família se alarga, porque os velhos padrões que nos são impostos dão lugar a um clã familiar, de visão mais ampla e de vivência coletiva, dentro das bases da reencarnação. Por admitirmos que os laços da parentela são preexistentes à formação da família no mundo físico, os preconceitos de cor, de sangue, sociais e afetivos caem por terra, porque vêm nas possibilidades das vidas sucessivas o retorno dos espíritos, das almas, no mesmo domicílio, ocupando roupagens físicas conforme as necessidades evolutivas. Então essa questão da cor, que nossos irmãos às vezes trazem como preconceito, não, o nego velho, não, o nego velho. É porque nós necessitamos vir como negros. É o cara que veio com um problema na perna, manca, isso é o torto. Não, não é torto. Ele veio, está resolvendo um problema do passado com aquele defeito que ele veio. Então nós não podemos estranhar defeitos, cores, porque tudo isso é passageiro. Nós viemos ao mundo físico de acordo com aquilo que necessitamos viver e passar aqui na Terra. A formação do grupo familiar tem como função a educação,
implicando, porém, outros fatores: amor, atenção, compreensão, carência, isso eu já tinha falado. Por admitirmos que os laços da parentela são preexistentes à formação da família no mundo físico, os preconceitos de cor, de sangue, sociais e afetivos caem por terra. Existem vários tipos de famílias, de conformidade com as afinidades existentes entre os espíritos que as integram. As afeições reais sobrevivem às diversas experiências vivenciadas por nós, permanecendo indissolúvel pela eternidade. Como espíritas, conhecedores da lei da reencarnação, já sabemos que além da família carnal, na qual somos inseridos pelas necessidades da evolução, na companhia de afetos e desafetos que nos acompanham no lar para os necessários reajustes, onde a mãe desempenha importantíssimo papel ao assistir os espíritos que lhes são entregues por Deus, e que educam na companhia de companheiros amorosos, às vezes não. Nós o sabemos, por muitas vezes estes companheiros são ausentes, o que não diminui sua responsabilidade, muito menos a da mãe, que terá de desdobrar-se para cumprir a meta a que se propôs ou que lhe foi imposta, ou ainda a imposta pela vida que optou na oportunidade em que se reuniu a um companheiro qualquer, trazendo outras vidas para a sua companhia. Então a responsabilidade da mãe aqui está dizendo que é muito grande, não é? Pois ela se propôs a determinado tipo de maternidade no mundo espiritual antes de vir e pode perder a companhia do companheiro porque ele se omitiu, ou ela escolheu um companheiro inadequado, que não era aquele que ela deveria ter escolhido, e às vezes aumenta o seu problema de resgate por ter procurado um companheiro diferente daquele que deveria acompanhá-la durante a existência. Fazemos parte de uma outra família, a espiritual, da qual nos fala o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, item 18, e que já foi objetivo de estudos em nossa sociedade espírita. Isso é lá no Leon Denis. Eu, até há pouco, estava trabalhando no Leon Denis. Há alguns anos passados, quando foram colocadas as seguintes questões: existe na Terra a família perfeita? Por que tantos desafios no ambiente familiar? Qual o significado espiritual da família no contexto evolutivo dos seres humanos? O companheiro que desenvolveu o tema nos levou a algumas conclusões, iniciando com palavras de Jesus a Nicodemos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Jesus estava mostrando a Nicodemos, dizendo a Nicodemos que o corpo físico, sim, procede de outro corpo físico, mas o espírito não procede do espírito, já que os espíritos são criados por Deus e os corpos físicos nos foi dado a oportunidade de criá-los de acordo com as necessidades evolutivas que nós passamos no mundo físico. E prosseguindo, nos diz que as famílias reunidas pelos laços espirituais se perpetuam, enquanto que as famílias reunidas pelos laços corporais muitas vezes se dissolvem na existência em que se reúnem. Eu, às vezes, até dou o meu exemplo. Nós somos 9 filhos. Meus 8 irmãos moram em Fortaleza, no Ceará. Eu estou desgarrado aqui desde os 23 anos. Vim para o Rio Grande do Sul e me afastei da minha família, dos meus irmãos, dos meus pais.
que nos encontrávamos quando saía de férias, quando dava, quando não dava, não ia, e fiquei afastado dos meus irmãos já por mais de 40 anos. As dificuldades encontradas no lar é que nos amadurecem na ciência do amor e do servir. Finalizando, disse que nem sempre nós temos a família que queremos, mas recebemos de Deus a família que necessitamos para o nosso engrandecimento. Já o Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina que os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e pela semelhança de inclinações. Esses espíritos felizes por estarem juntos se procuram a encarnação e separam apenas momentaneamente, porque depois de sua estada na erraticidade se reencontram como amigos, os quais se retornam de uma longa viagem. Frequentemente, mesmo eles se seguem na reencarnação, onde se reúnem numa mesma família carnal ou num mesmo grupo, onde interagem trabalhando em conjunto para seu mútuo adiantamento. Se uns estão encarnados e outros não, os que estão livres velam sobre aqueles que estão cativos. Os mais avançados procuram fazer progredir os retardatários. Compreendemos que a função da mulher em nossa sociedade tem se tornado cada vez mais complexa. Daí não podermos dizer, somos especialistas nas questões que envolvem a mulher, pois somos apenas aprendizes do caminho da perfeição. Falemos um pouco sobre as responsabilidades que assumimos quando constituímos uma família e trazemos estes entezinhos delicados e frágeis para a nossa companhia. Às vezes, inimigos ferozes, outras vezes, seres que nos são indiferentes, ou ainda, pessoinha a quem amamos alucinadamente e que crescem ao nosso lado necessitando de carinho, atenção e cuidados para prepará-las para os embates da existência. Preparação esta que se inicia nos primeiros meses, com a amamentação no peito que deve estender-se por pelo menos 6 meses, para que cresçam saudáveis e protegidas pelos anticorpos que lhes são transferidos pela mãe por intermédio da alimentação. São as vacinas que as imunizam, os testes diversos aplicados para avaliar necessidades de cuidado ou predisposição para doenças congênitas. A sociedade, compreendendo aquelas necessidades de atenção e cuidado para com os recém-nascidos, estabeleceu inicialmente um período de licença de 1 mês para as mães. Depois aumentaram para 3 meses. Hoje são 4 meses. No entanto, os órgãos públicos já estenderam esse período por 6 meses. E as empresas que aceitam pagar as funcionárias por mais 2 meses, algumas empresas já estenderam para 6 meses o período de licença maternidade. Já estamos chegando ao mínimo do tempo indispensável, ao mínimo necessário. O mais é de responsabilidade dos pais neste novo reinício. Como falei há pouco, nós não somos especialistas, mas sim aprendizes que devemos nos dedicar cada vez mais às lições do bem viver. Estamos nos aproximando do período de regeneração, de que nos falou Kardec, e de que nos falam os espíritos em suas comunicações. Período este que com certeza será mais curto do que o de expiação e provas, do qual sairemos em breve. A Terra, como planeta de expiação e provas, está vivendo cerca de 850 mil anos, quando o primeiro grupo de capelinos veio para a Terra. E nós temos notícia que um planeta do sistema solar de Sirius vai enviar para a Terra 12 bilhões de almas. E que eles estão à nossa frente em evolução 22 mil anos. É pouco em relação a 850 mil anos, né? Então, esse planeta está
se transformando de planeta de regeneração em planeta feliz, onde o mal não existe de forma nenhuma mais. Então, esses 12 bilhões de espíritos virão para cá nos auxiliar a vencer essa etapa de regeneração num tempo mais curto, porque nós teremos a eles como exemplo. Serão aqui os futuros políticos honestos, os juízes corretos, os profissionais das diversas áreas que vão conduzir as empresas de forma tranquila, orientando os funcionários, porque eles estão 22 mil anos à nossa frente, são chamadas as crianças cristais no momento. E tem as crianças azuis, estão passando uma temporada na Terra. Eles pertencem a um grupo de espíritos que esteve na Terra até por volta de 1500, 1600, quando eles foram retirados daqui porque eles venceram a etapa de aperfeiçoamento que necessitavam. Eram os maias, os astecas e os incas. Chegaram os espanhóis, eles sumiram. Por quê? Porque já tinham vencido a etapa de aperfeiçoamento que precisavam e retornaram aos planetas de origem deles. Passaram aqui na Terra entre 5 e 6 mil anos sofrendo com as dificuldades do planeta. Mas ganharam a oportunidade de retornar ao planeta de origem deles porque eles lucraram em aperfeiçoamento, não é? Lucraram não, venceram a etapa de aperfeiçoamento na Terra que eles precisavam vencer. Assim, um grupo de espíritos que estão na Terra, que são da Terra, vão ter que passar em outros planetas mais tarde, ou esse mais tarde daqui a pouco, porque nós estamos saindo do planeta de expiação e prova, né, para regeneração. Então aqueles que não podem permanecer aqui irão para planetas primitivos, que serão transformados em planetas de expiação e provas, ou para planetas de expiação e provas quase no final de sua etapa, como era a Terra no tempo dos faraós. Então, essas são as etapas que nós precisamos vencer. Devemos, portanto, ser observadores, aproveitando até mesmo os exemplos dos nossos irmãos inferiores. Nós sabemos que os peixes não mantêm relações sexuais. Quando as peixinhas ovulam, elas despejam os ovos na água. Os machos fertilizam os ovos e muitos deles ficam cuidando dos ovinhos para que não sejam comidos. Ou ficam mais um tempo com os peixinhos quando os ovos eclodem e para protegê-los, botam no interior da boca até que passe o perigo. Passado o perigo, eles soltam os peixes no meio líquido novamente, os filhotes. Temos os exemplos das tartarugas marinhas, que nascem numa determinada praia, vão para o mar, quando chega o período de desova, elas retornam ao litoral, no local onde elas nasceram, depositam os ovos na areia, cavam buracos e enterram os ovos na areia para que o calor do sol choquem os ovos. Depois de um determinado período, os filhotinhos saem correndo para o mar para repetir aquilo que aconteceu com os pais, com as mães, né? Então, temos o exemplo da fêmea do jacaré, que cuidam os ninhos, põem os ovos nos ninhos, ficam cuidando até que os filhotinhos nasçam e corram para a água, onde eles se viram por conta própria. Mas a fêmea do jacaré ficou tomando conta dos ovos para que pudesse haver a eclosão, os filhotinhos amadurecerem, saíssem dos ovos e se dirigem para a água
para buscar alimentação e viverem por conta própria. Isso aí é o amor começando a eclodir nos seres mais primitivos. Podemos falar das aves também, que preparam os ninhos para receber os filhotinhos, né? Cuidam deles, alimentam durante um determinado período, pondo comida na boca, até que eles estão prontos para voar e saírem livres pelo espaço. Observamos também, queridos irmãos, a importância de ser mulher na sociedade em que vivemos, enfrentando todos os desafios que lhes são impostos, driblando preconceitos de toda ordem, com as jornadas de trabalho extenuante, particularmente quando constituem família, se subordinam a tripla jornada de trabalho: emprego, esposo e filhos, as obrigações como dona de casa. Enxergamos também a opção de colocarmos as crianças em creches, o que traz preocupações extras com a segurança dos pequeninos. Nós, homens, muitas vezes, nos acomodamos e esquecemos do apoio que nossas companheiras merecem, que não é apenas o apoio financeiro, mas que é também o de ajudar em todos os setores da atividade do lar, como verdadeiros apoiadores que devemos ser, de forma que nossa sociedade se torne cada vez melhor, pois ela é o reflexo daquilo que acontece em nossos lares com a nossa família. Então nós, como homens, precisamos meter a mão no trabalho dentro de casa e apoiar nossas esposas de forma que ela não se sinta tão sobrecarregada por enfrentar uma carga de trabalho fora e depois chegar em casa ter que fazer comida para o dia seguinte, lavar roupa, lavar louça, etc., porque o homem fica lá deitado no sofá assistindo televisão. Então nós temos que evitar esse tipo de situação dentro de casa. Não podemos esquecer também que fazemos parte de uma outra família, a nossa família espiritual, que nos observa e vela por nós, nos dois planos da vida, nos acompanhando durante a existência, que fica entristecida quando nos descuidamos e esquecemos das nossas responsabilidades. Para concluir nossa conversa de hoje, relatarei uma história ocorrida ao tempo de Jesus e contada por Leon Tolstói no livro Relatos de Nazaré, tendo por personagem principal uma senhora, filha de um rico comerciante palestino. Aí a história começa assim: quando Jesus chegou à pequenina aldeia, semelhante a muitas outras pelas quais passara em suas peregrinações, anoitecia. Acompanhavam-no os discípulos. Cansados e famintos, os discípulos agitavam-se, buscando uma hospedaria. Estavam exaustos, os farnéis vazios. Ansiavam por cama e comida. Logo verificaram a inexistência de uma hospedaria. O lugarejo era muito pequeno e já se encontravam na última casa. Bateram e foram atendidos por distinta senhora que os acolheu sem surpresa, oferecendo frutas, pão e mel para saciarem a fome. Logo verificaram que se tratava de uma viúva que vivia só há muitos anos e que se subsistia de trabalhos realizados nas redondezas. Ao final das refeições, se levantaram e prepararam-se para sair, no que foram impedidos pela senhora. Logo estavam instalados de forma simples, com cobertores em leitos improvisados sobre o chão. Ao amanhecer, vamos encontrá-la providenciando dos jejum simples semelhante ao oferecido na ceia do jantar. O mestre, silencioso e calmo, observava: não poderia ser considerada jovem, mas certamente ainda era uma bela mulher. Sentindo-se observado por Jesus, manteve-se olhar baixo
e apressa a conclusão de suas tarefas e sai discretamente para o pátio de sua casinha. Senta-se numa grande pedra, à beira de um precipício, para observar a paisagem. Os passos silenciosos de Jesus não a perturbam. Ele tomou assento na mesma pedra junto a ela, seus olhares se cruzaram. Sem saber explicar a razão, a senhora mergulha no seu passado. Se vê com 14 anos, quase menina, na casa do pai, confortável e rica vivenda onde nascera e morara até o dia fatídico, entre mimos e luxos de filha única de abastado comerciante palestino. Foram mais de 20 anos. Nos distantes dias da infância, suas palavras sempre foram ordens, e ai de quem a desacatasse. Noemi, o nome da senhora, crescera em beleza e prepotência, acostumara-se a tudo conquistar pela graça e pela força. Suas palavras sempre haviam sido ordens, acatadas com presteza e temor pelos servos, sob o risco de receberem castigos corporais. Sabia fazê-los açoitar sem piedade, divertindo-se com seus gemidos e dores. O pai, amoroso, pouco sensato, concentrara na filha a razão de sua existência, evitando casar-se para não criar conflito entre a filha e a possível consorte. Ria condescendente de suas travessuras e maldades. Muito cedo foi forçado a apresentá-lo à sociedade, seguindo os rogos e imposição da bela tirana. Embora insatisfeito, foi obrigado a abrir as portas da sua vivenda para recepcionar não só os de sua raça, mas também os estrangeiros, que cada vez mais se estabelecia na sua cidade. Naquela noite estava especialmente sedutora, vestes maravilhosas, belas, colar de ouro branco com preciosas gemas azuis. Sentada sobre a pedra, a mulher contemplou as mãos maltratadas pelo trabalho árduo e suspirou. Quanta diferença outrora sentia-se bela e poderosa, quando sua alma de leite terminou de aprontá-la. Pronta, se soubesse, jamais teria descido. Ela estava no andar de cima, onde tinha os quartos, e ia descer para o salão onde estava tendo a festa de apresentação dela à sociedade. Desceu as escadas acompanhadas pelo pai e deparou-se com aquele que mudaria as linhas do seu destino. Ficou encantada. Era um jovem que era desejado pelas mulheres solteiras e disse que até pelas casadas. Chegaram à cidade há algum tempo, compraram um palacete, estabeleceram-se como rico comerciante, souberam manter o exato ponto de equilíbrio que facilitava o livre acesso a ambas as fontes de fortuna e de poder. Prestava favores às ricas personalidades que com ele negociavam. Assim constituía presença constante na sociedade local. Findada a festa, a jovem se retirou atirando as roupas pelo chão. Apaixonada, entrou em desvaneio após colocar uma linda camisola. Logo a seguir entrou em seu quarto uma das aias de linda cabeleira loira e olhos verdes. Quase dormindo, irritou-se com a escrava. Que fazes? Não vês que eu estava dormindo? Aí a escrava passou para ela uma caixinha e um bilhete. Que fazes? Não vês que estava dormindo? Amanhã será chicoteada, inútil. Na caixinha tinha uma rosa e o bilhete era uma declaração de amor do jovem aquele que ela achou encantador, era o mais bonito da festa. No dia seguinte ordenou Aí ela falou para a escrava, né? Com quem pensas que o insolente está lidando? Com uma qualquer como tu?
como se atreves a convidar-me para uma entrevista nos jardins desta casa, sem o conhecimento de meu pai? Não irei, diga-lhe. De ti, depois cuidarei. Então, na manhã seguinte, ela mandou o intendente cortar o cabelo da jovem, que era para evitar que aquela jovem escrava concorresse com ela. E mandou dar 10 chicotadas também. Julgando-se livre de uma possível concorrente, mas não a dispensou dos serviços de quarto por intuir que o assédio continuasse, provavelmente seria por ela o que aconteceu. Certo dia recebeu uma missiva definitiva. O rapaz dizia-se apaixonado e que se ela não fosse falar com ele, ele ia viajar e não voltaria provavelmente nunca mais. Ela foi e a escrava foi junto para ela não ir sozinha. Mas, chegando lá, o rapaz botou um pano no nariz dela, até que deu uma escura, ela perdeu os sentidos, carregou-a num cavalo em busca de uma caravana que ia para muito distante. A escrava, arrogante e irônica, os segue. Então a escrava tinha entrado em entendimento com aquele jovem, né? E ia embora também. Agora livre na posse de pequena fortuna, ao acordar, essa pequena fortuna foi um agrado que o comerciante deu para ela, a escrava, né? Ao acordar, ira e revolta, mas nada adiantou. Não podia acreditar que seu apaixonado fosse responsável por tamanha infâmia. Ainda teve que aguentar os remoques da escrava, da ex-escrava, que só não apanhou por interferência do jovem. Foi levada como mercadoria juntamente com outras jovens enganadas da mesma forma pelo belo e misterioso homem, de olhos negros, e vestida na mesma roupa em que ela havia sido apresentada à sociedade. Foi vendida por uma boa quantia de ouro a um sheik. No primeiro ano transcorreu entre desesperos e frustradas tentativas de fuga. No segundo ano sentiu-se estranha, o ventre avolumado, estava grávida, resultado de uma das visitas do odioso amo. Tentou abortar a criança inúmeras vezes, viu-se frustrada, estender à criança o ódio que sentia pelo pai. Acudida pelas companheiras de infortúnio, tem a criança numa noite de chuva que encobre do mundo os seus sofrimentos. Quando o pequenino começa a sugar-lhe os seios, um sentimento até então desconhecido acerena as dores de sua alma ulcerada. Vendo-a feliz e esperançosa, outras mais experientes aconselharam a não se apegar demasiadamente à criança, porque o amo vai vendê-lo ou vai mandar como escravo em uma de suas propriedades distantes. Muitas delas já haviam passado por semelhante provação. O apoio das companheiras, insuflando-lhe confiança em um dia voltar a encontrar a criança, deram-lhe energia para calar e suportar o ocasional papel de amante ardorosa no insuportável leito. Interessante e renovador processo começou a desenrolar-se naquela alma em grande sofrimento. As saudades da casa paterna foram se transformando em remorso, antes jamais sentidos quando fora cruel e irresponsável, humilhando e maltratando os escravos, ordenando vezes sem conta que lhes vendessem os filhinhos. Aconteceu com ela o que ela já tinha feito com escravos que ela tinha em casa. O que ela
tinha feito, inclusive, com sua ama de leito, que a criara desde o falecimento da sua mãe, como pudera ser tão impiedosa? Escravos, seres desprovidos de sentimento e de alma, tornara-se uma escrava. Como doía as injustiças agora, quando as sentia em si mesma. Estava sendo castigada e lembrava-se das leis de Moisés, olho por olho, dente por dente. Os anos passaram, embora ainda bela, fora pretendida no leito do patrão por outras escravas mais jovens. Vendida em um leilão por módicos preços, foi arrematada por simpático servo que a levou para uma família romana e foi transferida para a Palestina. Lá, um dos fornecedores daquele casal que a levara propôs ao patrão que a vendesse para ele. E eram pessoas boas, não é? Aqueles patrões, a venderam por preço justo. O comprador, que era o comerciante, falou para ela que tinha a comprado para casar com ela, mas se ela não desejasse aquilo, ela estava livre. Ela acabou livre e casou-se com o comerciante. Ele falou que tinha uma pequena fortuna e que eles podiam viver de maneira simples com aqueles recursos que ele dispunha. Viveram por alguns anos naquela situação de tranquilidade, né? Sem muitas despesas. Aí ele faleceu. Os recursos que sobraram, ela passou a gastar viajando de cidade em cidade, procurando o filho que havia sido retirado dela quando bebê. Então, Jesus falou para ela, isso aí ela, olhando para Jesus, vivenciou tudo aquilo que tinha acontecido com ela no passado, né? Aí Jesus disse, minha filha, vamos para o local onde tem a nossa reunião, que o povo já está impaciente. Você logo verá seu filho. Ele tem uma pedra azul presa ao pescoço, amarrada numa tira de couro que você colocou nele quando ele nasceu. E ela já não ficou admirada com aquilo que o homem falou, dado ter vivido todo aquele passado dela, naqueles instantes em que ele a fitou nos olhos, né? Ele disse, a história nos conta que eles foram para a reunião que Jesus ia ter com a comunidade, né? Para falar para o povo. Encontrou um jovem com a pedra no pescoço que até a socorreu, porque ela desmaiou, quase que perde os sentidos quando o viu, de acordo com aquela identificação que Jesus tinha dito para ela, que ela não lembrava mais, mas que ela não teve dúvidas em relação àquilo que ele falou, por tudo que ela passou naqueles instantes, naqueles momentos, né? Nesta narrativa, observamos o quanto o sofrimento nos ensina e permite que reparemos erros passados, nos preparando para jornadas melhores. Noemi foi retirada da companhia do pai que a amava, mas não havia colocado limites. Recebeu o tratamento que dava às suas escravas, encontrou pessoas que a trataram com respeito. Depois encontrou alguém que a amava, achou espaço na solidão para refletir e já madura reencontrou o filho amado. Aproveitemos as lições e busquemos refletir de que forma podemos contribuir para o crescimento espiritual do nosso planeta, estendendo a mão de forma mais carinhosa aos membros de nossa família, nossas companheiras, nossas filhas, filhos, amigos e amigas e todos aqueles que necessitam de nosso apoio e afeto na marcha evolutiva. Eles fazem parte de nossa grande família universal
E são pessoas a quem devemos aprender a amar, compreendendo suas dificuldades e limitações. Então, parabéns a todas as mulheres e obrigado por me escutarem até agora. Sigamos em paz.